Todo mundo que viveu os anos 2000 ou o final do século 20 teve algum contato com Pokémon. Seja pelo anime, principalmente Encanto, seja pelos jogos, emulando Fire Red ou coisa do tipo, seja pelas cartas ou até mesmo pelo próprio mangá. Pokémon de fato é uma franquia que marcou muita gente. Eu cresci assistindo Pokémon, eu cresci acompanhando o Ash, eu cresci assistindo todas as regiões até ele ganhar o Mundial. Então por isso que eu vim fazer esse vídeo mais solto, só pra desabafar sobre a situação atual da franquia, porque tem muito desperdício de potencial envolvendo a franquia. O meu principal problema com Pokémon, que aí sim eu acho que é algo que decai a cada jogo, mas começou a ser mais forte a partir de Kalos, é a dificuldade. Para mim a dificuldade é muito banalizada em Pokémon. E isso também não é necessariamente culpa dos envolvidos, é mais uma culpa do mercado, porque cada vez mais se discute a dificuldade, as pessoas exigem que seja fácil, exigem que seja acessível. Tanto que tem até hoje discussões sobre o modo fácil no Dark Souls. Então, a dificuldade é algo que está cada vez mais sendo banalizado num geral. Não é algo apreciado, que é estúpido, porque a dificuldade é um dos principais pontos de Pokémon. O principal ponto de Pokémon, pelo menos em lutas, a graça do jogo é você ter que pensar pra você escolher o golpe certo e ter a melhor vantagem na luta. Você pensar, olha, o tipo fogo é bom pro tipo grama, então eu vou priorizar o tipo fogo. Eu vou trocar para um Pokémon tipo fogo. Se essa dificuldade não existe, eu posso cagar. Ah, foda-se se o tipo grama é mais forte que água. Eu vou dar um ataque aqui e ele vai dar HK no outro bicho, porque o jogo é ridiculamente fácil. Então não faz sentido você não exigir dificuldade de Pokémon. É contra a diversão da gameplay você banalizar as lutas através dessa facilitação delas. E uma das facilitações que mais prejudicou a forma como a condução do jogo acontece é o XP Share valer para todos os Pokémon. O XP Share, no início, ele só vale para um Pokémon. Então, o Pokémon que luta ganha XP, ganhando a luta, e ele dá o XP, compartilha o XP, divide o XP com o outro que está segurando o XP Share. É funcional. Só que a gente jogou Kalos e o XP Share vale pra todos os Pokémon. Você pode lutar com o mesmo Pokémon durante o jogo inteiro. Ele pode ser level 60, o resto vai ser level 60 também. Porque eles ganharam a mesma quantidade de XP. Então você não tem mais o esforço de treinar. Você não tem mais esforço de pensar, pô cara, eu tenho que usar esse Pokémon pra ele upar, senão lá na frente eu vou ficar prejudicado. Porque vai ter um Pokémon muito forte e aí ele morre e o resto é tudo fraco. Não tem mais essa dificuldade de equilibrar o uso dos Pokémons da sua equipe. Por quê? Porque o XP Share facilita isso extremamente. Fora que o up também é muito mais fácil. Antes, até o Nova mais ou menos, você precisava treinar no mato, porque o ginásio, se você só lutasse com os treinadores, você não ia ter nível suficiente em todos os seus Pokémon para chegar no ginásio equiparado, ou ao menos acima, porque o recomendado é você chegar acima do nível do ginásio, para ter uma luta justa, porque os ginásios eram difíceis, ao menos nessa época. Só que depois, em Kalos, em Alola, e principalmente em Galar, que é o ápice da vergonha em questão de dificuldade, foda-se você treinar no mato, porque todos os treinadores vão ser no nível inferior ao seu, ou no mínimo equiparado, mesmo que você não treine no mato. Os NPCs são mais burros, viram um jogo infantil. Só que o jogo ser infantil, ser pra todos os públicos, não implica que ele tem que ser fácil, porque, pô, cara, Pokémon sempre foi uma franquia muito pra criança, eram viciadas em treinar no mato, pra conseguir a vitória no ginásio, para se sentirem satisfeitas. Era muito satisfatório você passar horas treinando para você finalmente ganhar daquele ginásio que você sofreu pra caralho. Tipo, sei lá, a Misty pra mim, em Fire Red, era um inferno, porque eu sempre chegava no nível abaixo dela, e eu apanhava pra caralho da Starmie. Então eu treinava pra ficar 10 levels acima e lá humilhar o ginásio. É muito satisfatório. Mas hoje em dia, essa satisfação não existe porque não existe mais dificuldade no ginásio. Não existe mais dificuldade em nenhuma luta. Tanto que, desde o início, você já tem vantagem. Nos primeiros jogos, você escolhia, sei lá, o Pokémon tipo água, então o teu rival vai escolher o Pokémon tipo grama. Porque aí você vai ter desvantagem logo na primeira luta. Já é pra te preparar melhor pro resto do jogo. Hoje em dia não. Você escolhe um tipo grama, então o outro cara vai escolher o tipo água. Então, qual o ponto? Que rivalidade é essa que o cara escolhe perder? Isso é muito por conta da rivalidade amigável. Parece que os jogos ficaram muito estúpidos, muito realmente banalizados, não só na dificuldade, mas como um todo. O primeiro rival é o Gary, é o Green, o Blue. Ele te esculacha, ele te trata mal. Mas você sabe que é um tratar mal no sentido de rivalidade. Aquelas falas ácidas, mas no fim eles são amigos, eles são rivais lutando ali. Você sente o Green tá fazendo o que ele faz porque ele quer ser melhor. Hoje em dia, o seu rival é o cara mais amigável da história.
parece que eles têm medo de fazer um personagem que não seja amigável. Todos os personagens são as melhores pessoas do mundo, não tem mais algo diferente nisso, e torna uma experiência muito unilateral, uma experiência muito sem vida. Parece que você não vê uma variação na personalidade dos personagens, parece que todos eles são iguais. Até mesmo os vilões foram sendo mais banalizados. Então qual que é a graça dos jogos atuais? Fora isso, também teve uma diminuição da Pokédex. É muito estúpido, porque o lema de Pokémon é agora Catching All. O lema de Pokémon envolve a Pokédex diretamente, a ideia de completar a Pokédex. O jogo, mesmo que não te recompense tanto por isso, ele te motiva a fazer isso. Ele te motiva a explorar os diferentes tipos de Pokémon que foram adicionados. Então qual o sentido de em Kalos 60 Pokémon, 80 Pokémon? Cara, é uma diminuição muito drástica. O Nova tem 157 Pokémons. Por que eles não fazem no mínimo 100 Pokémons por jogo? Eu não quero saber sobre os antigos, eu quero explorar coisa nova. Se eu quero jogar com os Pokémons antigos, eu vou lá nos jogos antigos. Ok, eu acho a ideia legal de você misturar regiões. Na região, você coloca os Pokémons dela e também outros Pokémons famosos que as pessoas gostam das outras regiões. Porque, querendo ou não, o Pokémon é globalizado, então Pokémons de outras regiões vão migrar para outras, isso faz sentido. Mas chegou um ponto em que tem mais Pokémons de outras regiões disponíveis nos jogos atuais do que, de fato, das regiões em si. Qual que é a novidade no jogo? A Dex é um dos fatores mais importantes de novidade e eles não existem. Outro ponto que em novidade que falha muito são as mecânicas. A Mega, quando surgiu em Kalos, foi uma das coisas mais fodas para a franquia Pokémon. Renovou as lutas Pokémon, renovou o competitivo. E é uma ótima ideia, porque a gente tem novas formas super foda. Tem o Charizard pretão foda pra caralho. E aí tem o Charizard Y também é foda pra caralho. Então tem várias megas para diferentes Pokémons que não se limitam a Kalos. Então a gama de possibilidades que você tinha para fazer para vários Pokémons era muito legal. Só que aí eles decidiram que essa mecânica ia ser exclusiva de região. Então em Alola agora tem os Emoves, não vai ter mais Mega. É até interessante a ideia de você ter uma mecânica diferente nova para cada região. O problema é quando todas são inferiores a Mega. Tipo, a Gigantamax em Galar é uma Mega inferiorizada. O Pokémon cresce e muda de forma. É a mesma coisa que a Mega, a única diferença é que ele cresce menos em relação a Gigantamax, que é literalmente gigante, né? Tem Gigantamax legais, como o Charizard, que é muito foda, mas do que adianta se ele é inferior à ideia de Mega? Por que não mantiveram a Mega se iam colocar essas merdas de Terastalize, que é dessa porra de Scarlet Violet? Pelo amor de Deus, Terastalize é uma das coisas mais feias visualmente que eu já vi em Pokémon. A ideia é legal, você vai mudar o tipo de Pokémon por um tempo. Só que visualmente é muito ruim, cara. Eu não quero usar, eu não quero deixar o meu Pikachu todo cristalizado com um balão na cabeça pra ele virar do tipo voador. É tipo muito estúpido, é muito infantil. É banalização, novamente falando. Enquanto nas Megas você tinha uma nova forma, uma evolução muito foda. A Terastalize é o balãozinho na cabeça. Ah, vai tomar no cu, né? Pelo amor de Deus. Eles realmente não tentam. E além das mecânicas ruins, também tem a lore que... Porra, e o Nova tem toda uma discussão envolvendo os Pokémons e os humanos. Até que ponto é válido deixar os Pokémon sendo usados pelos humanos? Até que ponto existe bondade e até que ponto os humanos são dignos de usar os Pokémon? Essa é a discussão da Team Plasma. Essa é uma discussão que se divide em duas vertentes, em N e Gets. Então você tem uma discussão por trás daquele jogo, fora os lendários que também são interessantes. E em Galar, eu não sei o que discutir em Galar. Galar eu sei que tem o Pokémon de espada, o Pokémon de escudo e tem um Pokémon fodão lá. E aí a gente tem que enfrentar o Pokémon fodão. E os ginásios têm temática de estádio, então tem uma plateia. É isso que eu sei de Galar. Cadê a lore? Galar foi o ponto que deu pra perceber que eles estão cagando mesmo pra lore. Isso muito é por causa de intuitos mercadológicos sendo priorizados em cima dos intuitos artísticos. Infelizmente, Pokémon é a maior franquia do mundo, então consequentemente eles só querem dinheiro. Os jogos, que são a mídia principal de Pokémon, no fim são a menos aproveitada de todas em questão de potencial. O mangá tem histórias que vão além. O Gold, que é um personagem que aparece lá em Johto, acaba tendo influência lá em Sinnoh depois. Então os personagens não existem isoladamente em cada região, eles se interligam. Você percebe que eles se importam com a história de cada personagem, eles se importam com a coerência do enredo. Então eles não vão abandonar os personagens só porque é região diferente, vamos focar em novos para ganhar dinheiro. Não, eles têm uma história que segue uma linha. Os personagens existem, eles continuam existindo, eles são aproveitáveis, eles são aproveitados. Fora que as lutas também são mais livres, tanto no anime como no mangá. O anime
tem uma liberdade poética muito interessante que expande as lutas. Você não precisa seguir a risco uma luta em turno travada sem graça. Nos jogos funciona, mas no anime não, porque o anime tem que ser dinâmico, o anime tem que ser menos parado, o anime tem que ser uma luta, você tem que sentir que tá lutando de verdade, porque uma luta em turno não funciona em algo animado no tempo real. O Ash molhar o Onix porque a água vai fazer a eletricidade ter efeito no tipo ground. É muito interessante o Ash com o Infernape usar Dig e por baixo queimar todo o chão pra tirar o Toxic Spice que o Drapion do Paul colocou na luta deles. Então essas estratégias que não funcionariam nos jogos são muito legais. No geral, o anime e mangá, por serem histórias que não dependem de uma gameplay programada, dão mais potencial pra franquia. Então, no fim, o anime e mangá que existem apenas para promover os jogos são melhores. Então, qual o ponto do jogo? O ponto dos jogos é só ganhar dinheiro. Então, Pokémon acaba caindo nessa mesmice repetitiva, que eu achei que ia ser quebrada, por exemplo, com o Legend Arceus, que é um mundo aberto. Pra mim, Pokémon sempre teve só dois caminhos para evoluir: virar um MMO oficial ou virar mundo aberto. O mundo aberto era o sonho de todo mundo, um jogo Pokémon que você poderia explorar de todos os lugares possíveis. O Legend Arceus não é exatamente um mundo aberto, porque ele é um semi-mundo aberto, porque você meio que entra em áreas separadas e tem loading entre as áreas, enfim. Não é algo super aberto, mas é mais aberto que o normal, que são as rotas bem divididinhas dos outros jogos. Então já foi um bom avanço. Só que até isso é desperdício, porque é muito fácil o mundo aberto ser uma boa ideia. O problema é ser uma boa ideia bem executada. A quantidade de mundo aberto que é mal executado nos últimos anos é incontável. Pokémon é uma delas, porque o conteúdo do mundo tem que ser bom, e o de Pokémon não é. Essas áreas que eu falei são basicamente Pokémons por aí, e às vezes tem umas pedrinhas pra tu pegar, tem umas frutinhas pra você pegar, tem alguns treinadores, e é isso, o início do jogo é isso, basicamente. Eu dropei essa merda. O mundo não te instiga a explorar. Os Pokémons existem, e é isso. Você tem que pegar o Pokémon. E você não sente que o mundo é vivo, porque o mundo não é só Pokémon. O mundo não é só, vamos fazer uma grama plana aqui e colocar um monte de Pokémon. Não é sobre isso. E também, pra piorar, as missões secundárias que deveriam dar mais profundidade pro jogo são as coisas mais... parece que estão me tratando que nem um burro, mano. Porque as quests poderiam ser muito interessantes. Pô, explorar um lugar que tá inexplorado há muito tempo, ou ajudar um cara a capturar um Pokémon lá em outro lado, tipo, um bagulho muito simples. Mas que eles não fazem. As quests são tipo: capture 3 espécies desse Pokémon, capture as 3 formas evolutivas do Starve, capture 3 formas evolutivas de tal Pokémon. São sempre as mesmas quests e que não são recompensadas. Elas, sei lá, você faz uma quest que demora muito, que é chata, e no fim você ganha, sei lá, 5 Pokébolas. Qual que é o incentivo que o jogo te dá a explorar se o mundo dele é vazio e se as missões secundárias são banais? Nenhum. Então, até quando eles tiveram a faca e o queijo na mão, eles enfiaram a faca no cu e enfiaram o queijo, sei lá, a goela abaixo, porque eles não conseguiram fazer um bom mundo aberto. E depois, Paldia, cara, sério, Paldia, eles evidenciaram que eles estão cagando pra franquia, porque eles lançaram o jogo todo cagado. E ainda tem nego que defende essa merda. Puta que pariu. Mas hoje em dia o jogo é jogável. Pô, irmão, foda-se. Demorou 2 anos pro jogo ser jogável. Sei lá quantos anos. É um desrespeito com os fãs. E os fãs são tão burros e continuam aceitando que essa merda de franquia vai só decair a cada ano. E eu, como um cara que gostava de Pokémon, que cresceu com Pokémon e que sabe que Pokémon pode ser bom, como foi em Pokémon Emerald, foi em Pokémon Platinum, foi em Black and White, foi em Red Gold Soul Silver, foi em Omega Ruby e Safira, vários jogos de Pokémon bons, a gente não vai ver mais eles, porque os fãs aceitam qualquer merda e eles só querem dinheiro. Então, foda-se, vai tomar no cu. Pokémon Company vai tomar no cu, Game Freak vai tomar no cu, Nintendo, empresa de merda, todo mundo é uma merda.